Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM. Começando a partir de agora o nosso Vale Esportes desta terça-feira. Abração pra você que tá no nosso canal no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Val. E aqui, ao nosso lado... Delton Sá. Boa noite. Rapaz, que repercussão o programa de ontem. Muita gente falando comigo hoje, Delton, e disse que viu pelo YouTube, porque assim, tava todo mundo querendo ver o Los Pedes no nosso programa. Famoso, Marco. E ontem ele tava no programa, né? Famoso, Los Pedes. Grande Só Los Pedes. Gosto muito dele. Olha, essa equipe, Marco Valério, tem dois integrantes que são... Os tops. Os tops. João Filho e Los Pedes. Exatamente, Tirar um dos dois do Los programa. Pedes, porque ele é um cara assim muito carinhoso. Além de ser um grande profissional, ele é um cara assim muito atencioso. É gente muito boa. Já o João Filho é porque ele é o sucesso do programa. Não tenha dúvida Principalmente disso. no YouTube. Não tenha dúvida disso, Marco Valério. Não tenha dúvida disso. Boa noite, João Filho. Tudo bem, boa noite. Rapaz. Ontem comeu ali, se deliciou com baleia. Sim, verdade. Com verdade. baleia. Tava bom, João Filho? Tava, não só eu, né? Não tava imprensadinho não, né? Não, eu não gosto desse tipo, não. Ah, tá certo. Eu já prefiro ele imprensadinho. Mas ele não prefere. Mas que tava bom, tava, viu, Delton? Tava, Marco. Muito bom. Marco Valério, Delton Sá, hoje aconteceu o segundo... Amanhã eu vou comer acarajé. Amanhã. Dandara. Dandara é gostoso, tá? Vou comer Dandara aquele é bom. acarajé. É bom. Bom. É um sucesso. Diga. Aconteceu hoje o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. Pois conta essa história que eu tô sabendo como foi constrangido o técnico da seleção. Presença de ex-treinadores como Emerson Leão, Osvaldo de Oliveira. E acabaram descendo a lenha nos treinadores estrangeiros. Na frente do Ancelotti, rapaz. Na frente do Carleto, Delton Sá. E o Emerson Leão... Uma elegância tão grande, eu né, acho rapaz? assim, cara, a opinião ela precisa ser respeitada, sabe? Mas eu achei tão deselegante, sabe? Apelativo, sabe? A atitude do Leão. O Leão já é um cara que eu não tenho nenhum pingo de admiração por ele, porque ele é na minha Leão opinião, como treinador, ele ganhou alguma coisa como treinador? Eu não lembro, não sinceramente. me lembro. Mas chegou à seleção brasileira, Ganhou, né? ele tirou o Santos da fila. Foi campeão brasileiro? Foi, com ele Santos? revelou Robinho, Diego... o treinador era ele? Ribas. Sinceramente eu não lembrava. Eu acho assim, sabe? A frustração dos nossos treinadores, a falta de capacidade, digamos assim, inteligência emocional dos nossos treinadores, até de buscarem mais conhecimento, fizeram com que acontecesse o que aconteceu no Brasil. Que nós tivéssemos aí
a entrada dos treinadores estrangeiros. Não simplesmente pelo fato dos clubes brasileiros terem o objetivo de buscar ninguém lá fora, não. Foi falta de qualidade aqui dentro. Eles são os principais responsáveis, e aí eu vou concordar com o Leão nesse ponto. Agora, o cara ser deselegante, tá na frente de alguém e se portar daquela forma, tá entendendo? Com um treinador. E o Ancelotti tem nada a ver com isso, não. Ele é um profissional. Não pediu pra vir, né? Foi podia ser qualquer país do mundo que chamasse, ele se sentisse na vontade de ir, ele iria. E tem mais, ele só veio depois que insistiram muito. A insistência foi grande. Exatamente. Ele não se ofereceu para vir para cá. E só veio, Marco Valério, por ser a seleção brasileira. O principal futebol do mundo é o Brasil. E ele veio pra cá, talvez até como um desafio, rapaz, vou ver o que é que eu consigo fazer. E ele quer tentar o que ele não tem ainda na carreira, que é um título de campeão como treinador de Copa do Mundo, né? Agora, essa postura do Leão, do Oswaldo de Oliveira, do Luxemburgo, que já falou isso em programas de TV e outros, só demonstra por que é que os treinadores brasileiros estão nessa situação. Eu acho que o que eles falam, reclamando dos estrangeiros, diz muito mais sobre os técnicos brasileiros do que propriamente dos estrangeiros. Exatamente. Olha, tem uma situação no futebol que, por exemplo, você acha que o Abel Ferreira seria ainda treinador do Palmeiras com o comportamento dele, se ele não estivesse buscando resultados? Não seria mais treinador do Palmeiras, pela forma como ele se porta, se coloca. Mas ele tem trabalho e tem resultado e o credencia para continuar ali. Mas o que a gente tem de treinador brasileiro que é tão grosseiro quanto o Abel, mas que não dá resultado. Eu vou falar no time que eu torço e que 2 passaram recentemente e nunca escondi que nenhum dos 2 treinaria o meu time se eu fosse dirigente de um time de futebol. Mano Menezes e Renato Gaúcho. 2 estúpidos, 2 ignorantes, tá entendendo? Que acham que a imprensa brasileira, que o torcedor brasileiro não tem o direito de ter uma opinião contrária a deles. Ou seja, não dizer amém a tudo que os caras fazem. Na grosseria, Abel tá igual a eles, na sua opinião? Eu acho que sim. A grande diferença é que o Abel tem resultados. Mas basta ver quando ele é contrariado numa pergunta na coletiva, de que forma ele reage. E ele fala claramente, quando eu vim pra cá, eu sabia como é que era a imprensa aqui. Ou seja, ele já veio pra cá armado pra imprensa de São Paulo, que é uma imprensa dura. É uma imprensa difícil. E ele consegue ir pra cima dos caras, né? E aí o que é que acontece? Mas o que é que o depõe a favor do Abel? São resultados. Que para outros não. O que é que Mano Menezes fez na vida, homem, nesses últimos anos? Mano Menezes, me diga. Para se achar no direito de chegar na coletiva, tá aí dando patada em todo mundo. Renato Gaúcho, para dar patada em todo mundo nas coletivas, como se ele fosse o único dono da verdade. Quem é bem deselegante também, vez por outra, é o Fernando Diniz, né? Também, mas eu acho de menor proporção. Bem menor o Fernando Diniz. O João Filho perguntou agora há pouco se o Leão havia ganho alguma coisa. Me lembrei mais um título de expressão do Leão. Como treinador. Campeonato Brasileiro de 1987. Sim. Ele era o treinador do esporte. Ah, ele era o treinador do esporte? Eu não tenho essa memória não para ir buscar. 1987, ele começou o campeonato como jogador, como goleiro. O treinador na época caiu, que era o Givanildo, no decorrer do campeonato. Que era o ele eterno, assume o esporte. E aí ele coloca um cara para ser goleiro e ele fica como treinador. Eu não lembrava desse detalhe. Ele foi campeão brasileiro de 1987, módulo amarelo, que depois acabou sendo decretado como campeão brasileiro, inclusive pela justiça. Oswaldo, eu sei que foi campeão paulista com o Corinthians, campeão brasileiro, né? Foi campeão mundial com o Corinthians como treinador. Oswaldo de Oliveira, naquele campeonato mundial que foi aqui no Brasil, tem né? suas qualidades, e a gente já teve grandes treinadores. O problema é que de uns tempos para cá, uns 8, 10 anos, os nossos treinadores pararam de se destacar. Ao ponto de o Dorival Júnior, que sempre foi um treinador mediano, ser um dos melhores do Brasil em termos de técnico brasileiro. Ele é um técnico que faz ali um feijãozinho com arroz, nada demais. Em termos de conquistas... a safra é tão ruim que ele acabou se tornando um dos melhores também. Em termos de conquistas, o Diniz chega até a ser melhor, porque o Diniz ganhou a Libertadores agora em 23, né?
Se você levar em consideração de conquistas, o Dorival ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Teve uma passagem fraquíssima com a seleção brasileira. Mas você tá ruim de memória. Porque ele foi campeão brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores com o Flamengo, João Filho. O Dorival foi do Atlético Mineiro. Em cima do Atlético Paranaense em 22, Paranaense. E o Diniz ganhou a Libertadores em 23 com o Fluminense, né? A diferença é que o Dorival, ele tem uma carreira mais, digamos assim, equilibrada. O Diniz, várias vezes, saiu deixando o time na zona de rebaixamento. Deixou o Fluminense na zona de rebaixamento, deixou o Atlético do Paraná. O Dorival foi um acerto, foi uma aposta que o Flamengo fez que acabou dando certo, né? Porque o Dorival estava aqui no Ceará, né? Tava em baixa. Estava em baixa aqui no Ceará, o Flamengo não tinha opção de treinador, apostou no Dorival e acabou dando certo, né? E ele foi campeão da Libertadores. Mas o Rogério Ceni conseguiu ser campeão com o Flamengo. Peraí. Com todo respeito, mas o Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo. E da maneira então, que ser campeão com o Flamengo, ser campeão com o Flamengo é só não fazer besteira, Marco Aurélio. Com o que o Flamengo tem aí, baixa o cabo escalar direitinho e saber trocar, Marco Aurélio. O Renato Gaúcho também disse isso quando estava no Grêmio. Aí foi pro Flamengo com o elenco. E não conseguiu. Não, perdeu tudo. Perdeu Copa do Brasil. É o que eu tô dizendo. Perdeu Brasileiro, perdeu Se o cara for pro Flamengo com o elenco que tem hoje, basta saber escalar, não criar ambiente ruim dentro do time e pronto, cara. O treinador preferido de Marco Valério é Jair Ventura. Pelo amor de Deus, com o time que tem. Nem de brincadeira diga um negócio desse. Marco Valério. Eu acho o Renato Gaúcho bom treinador. Renato tá sendo contado, sabe aonde? No Boca Juniors. Eu não tô dizendo que ele seja um treinador ruim, não, sabe, Marco? Ele é um bom treinador. Mas é assim, um bom treinador e só isso. Um bom treinador, mas extremamente estúpido e ignorante. E que eu não queria no meu time. Eu preferia um outro bom treinador, tipo o Dorival, que é um cara... Tá entendendo? É educado, é um cara respeitador. Aí eu prefiro. Um bom treinador também. Um bom treinador, tá no mesmo nível. Bom treinador. O Jair Ventura, que tá abaixo desses que você falou, mas ele é bom pra time pequeno, assim, Atlético de Goiás. Intermediário. Juventude, Vitória. Ele consegue ali treinador segurar o que time. Evita rebaixamento. É a função dele. Cada qual no seu cada qual. Os treinadores têm um presidente, né? O presidente dos treinadores aqui no Brasil é o Wagner. O Wagner Mancini. Que você gosta tanto dele, né? Eita, tu é doido. Meu Deus do céu. Marcos, deixa eu mandar um abraço pra Delvan Humberto, meu amigo Delvan Humberto, só pra mandar dizer pra ele. Do Trigo? Mac Trigo, Marco Valério, que era ali na Castelo Branca, agora tá indo pra nova loja, vai ser inaugurado dia 14, lá na Avenida Elton Gomes, certo? E no convite, Marco Valério, vai ter um café da manhã, e depois à noite vai ter uma bênção do padre, depois vai ter um coquetel. Aí, como Fernando Martins disse que eu sou fastioso, eu vou pro café da manhã e vou pro coquetel de noite lá. Meu amigo Delvan Humberto, que é ouvinte nosso aqui, viu, Marco Valério? Grande abraço pra ele. Eu não sei se ele tá ouvindo hoje, que ele tá lá na correria danada pra inaugurar a loja grande. Quando é que inaugura? Dia 14, Marco Valério, sexta-feira da próxima semana. Manda um abraço pra ele, viu? Um abraço, Delvan Humberto. Tá rolando o jogaço da Liga dos Campeões, viu? Liverpool e Real Madrid. Tá de quanto? O Liverpool acabou de fazer 1-0. Gol. E é porque o Courtois tava pegando tudo. Gol do argentino McAllister. Você sabe que eu sou torcedor do Liverpool desde 2019. Graças a Roberto Firmino. Exatamente. Liverpool. Aquele time do Klopp eu admirei bastante, viu? O Klopp, que hoje é o responsável pelos clubes que são administrados pela Red Bull, né? Exatamente. Ele é que comanda. Aqui no Brasil, o Bragantino, na Alemanha... Bicho, no Brasil o resultado tá ruim, viu? Tá. E o Mancini é o novo técnico do Bragantino. Que fase, hein? Pelo amor de Deus. A hora no Timaço. 18h24, a hora, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Lembrando o nosso canal do YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. Hoje é a folga da rapaziada, toda terça-feira, mas amanhã tem aquela promoção. Compra a pizza e ganha o refrigerante. Anote aí o número da Pizzaria e Hamburgueria Oval, 988-42-9514. Oi, de novo, Marco Valério, que eu não anotei não, por favor, o número.
Meu número... 988-42-9514. Obrigado, Marco Valério. Ô, João Filho, o que é que você fez que hoje não tem delay? Hoje tá, ó, show de bola. A internet deve estar boa. Show de bola. É porque eu acho que a internet tá boa. Ele agora tem a chácara Julião. Já viu lá? Viu a chácara do homem? Julião da Serra. Tu já viu lá? Já. Tu Lá é no Anel Viário. doido. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens há mais de 25 anos. Vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha de ferramentas Bosch, novas e modernas instalações. Mais ampla, confortável, moderna, pensando em atender os nossos clientes. E agora com calçados segurança para você, aqueles EPIs. Tem também agora rolamentos industriais, sabe aonde? Aonde? Juazeiro Parafusos. Muito Rua bem. São Pedro 1768, em Juazeiro do Norte. O telefone é o 3512-3876. Lembrando que esta semana o Cariri da Sorte traz uma premiação incrível. Que tal ganhar uma picape Rampage no quarto sorteio do próximo domingo? É isto mesmo, uma picape Rampage. Um carro sensacional esperando por você. E mais um total de R$15 mil do primeiro ao terceiro sorteio e no Giro da Sorte 10 rodadas de R$1.000. E lembrando que esta semana, além da Rampage no prêmio principal, funciona assim. Você compra um Cariri da Sorte e ganhe outro. Compre um, leve dois. Cariri da Sorte. Eu vou logo dizer, mano. É do Cariri. Se eu ganhar, eu quero dinheiro, que eu vou lá para as Emanuelas. Recebe 200 mil se você Eu não vou fizer o para as Emanuelas. Eu faço assim, eu pego, dou 190 mil de entrada na carta de seu Ademir, aí ele parcela o restante e os 10 mil eu gasto lá, nas certo. Emanuelas. Ei, Del, tu já pensou João Filho com R$200 mil? Já pensei. Seria uma benção pra ele, né? Com certeza faria Pra muito qualquer bem. pessoa que ganhar é uma E benção. eu tenho pra- certeza que ele iria me presentear com 1 litro de pirata e uma coca de 2 litros. Tenho certeza que ele Ainda- comprou o iPhone 17 pra mim e um outro pra antes. Não, isso aí não. Mas eu ganhava um pirata e uma Coca-Cola de 2 litros e um pacote de gelo. Pelo menos um baleia. Já Olha, vou- presta atenção, meia atenção. dúzia de limão. Pronto, ainda tinha o limão, tá vendo aí? Atenção, você que é atacarista no ramo de semijoias ou quer iniciar seu próprio negócio. Vá até a loja Juazeiro Dourados, Marco Valério, oferecendo melhores preços do mercado. Tem brinques infantis a partir de R$1,19. Lindas peças com zircone a partir de R$5,90. Aliança a partir de R$3,79. E 1 ano de garantia. Kits banhada a ouro com 40 peças a partir de R$84,90. Tem Agora choque, temos não tem? relógios. Não, tem gargantilha. Temos relógios Oriente, Lince, Tecnos e Condor, legítimos, atacado e varejo. É na Juazeiro Dourados, loja da fábrica, Santa Luzia 263, no centro de Juazeiro do Norte. Telefone WhatsApp é o DDD 889-9631-4322, o Instagram, @Dourado Joias. E agora, com vocês, a palavra do Imperador. É, porque aqui a gente só fala de coisa boa, como por exemplo o Motel Imperial. Motel Imperial tá de cara nova, novos apartamentos, conforto, higiene, qualidade, segurança, absoluta discrição no atendimento. Então, pintou aquele clima especial? Vai lá pro Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção geral é dele, nosso querido amigo, grande desportista, André Lemos, Ô, tá? Deus. Trabalho muito bacana lá no CT do Guarani. Ele gosta tanto do Motel Imperial, se ele ganhasse um prêmio desse, ele comprava o Motel Imperial. Pelo menos a suíte, ó. Essa suíte aqui só é minha. Pronto, quero comprar essa suíte. Já Olha pensou, aí. hein? A suíte do Imperador. Mas eu já tenho uma lá Ele já exclusiva tem. pra mim. Ele já tem. Ele já tem moral lá. Já. Tem até o nome da suíte, mas eu não vou falar no ar, não. Marco Valério. Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica para você. Deixe o seu carro novo de novo aonde? Na Rastro Pneus, aquela equipe extremamente competente de mecânicos e produtos de qualidade para você. Baterias Moura para você, tem amortecedores Cofap, tem pneus das melhores marcas e o trabalho da equipe que é espetacular, facilidade no pagamento.
é lá na Rastro Pneus. Então, meu amigo, Avenida Padre Cícero 1693 é o lugar para você levar o seu carro e andar tranquilo, com segurança. O telefone é 3587-4195. Conosco também Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e da segurança no trabalho da sua empresa. A Sigma é referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E lembrando que a Clínica Sigma tem o laboratório para atender não só as empresas, mas também para você, cliente particular. Na Rua Padre Cícero 941, e o telefone para você agendar atendimento, tirar alguma dúvida é o seguinte, anota aí, Sigma 99203-5800. Marco Valério, agora eu quero falar da Gênesis Solar. Meu amigo, nesse mês de Black Friday, mês com a quentura que tá por aí, Marco Valério, e você tá pagando um absurdo na conta de energia, você já era para ter colocado a geração de energia solar na sua casa, meu amigo. Você tem que aproveitar, colocar lá a geração de energia solar, para você não ter esse problema. Tá vacilando, mano? É, desse jeito. Então, coloca, meu amigo, a geração de energia solar na sua casa com a empresa mais competente das bandas de cá, Marco Valério. Qual é? Que é a Gênesis Solar. Anota o número aí, 982-177084. Entre em contato. Mas você gosta daquele contato físico lá para bater o papo? Vai lá pro shopping, lá no estacionamento, que tem Gênesis Solar. Eu falo também da Comercial ZM, concessionária Steel para a nossa região, que continua com a campanha de jardinagem e tem promoção. Olha, você vai comprar lá na Comercial ZM, roçadeira, 1.449 em 6 vezes sem juros. Tem também pulverizador a combustão. 2.449 em 3 vezes sem juros. E lá também tem uma roçadeira, a FS 120, de 1.939, preço promocional, e você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. A Comercial ZM tem mão de obra treinada e preços imbatíveis. É o Shopping da Construção Civil, tudo em EPIs, também você encontra na Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2379, pertinho do shopping, telefone 3511-9550. Vem aí as ofertas do Novembro Black, lá da Madeireira Beira Rio, Marco Valério. Coisa boa. Sabe por quê, Marco Valério? Porque a Madeireira Beira Rio há mais de 15 anos construindo histórias. A força da madeira com a beleza da natureza, você já sabe onde é. Lá na equipe do meu amigo Tiagão, lá da Madeireira Beira Rio, meu amigo. É o que é que você tem que fazer? Ir pra lá, aproveitar a qualidade que constrói hoje e dura por muitos anos. É lá na Madeireira Beira Rio, então não perde tempo. É a número 1 do Cariri em madeiras e construção. Madeireira Beira Rio, um abraço pro meu amigo Tiago, lá da Madeireira Beira Rio. Torcedor do Palmeiras, Marco Valério. E na hora de abastecer, vá pro posto Asa Branca. Não é assim, JF? É verdade. Para você abastecer o seu carro, sua moto com a qualidade Petrobras, combustíveis da mais alta qualidade para você. A loja de conveniência é maravilhosa. Vale a pena você conhecer. O atendimento começa sempre às 7 da manhã e vai até às 10 da noite. Na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, bem próximo do aeroporto. É o local certo para você economizar na hora de abastecer. A gente fala porque conhece. Posto Asa Branca, Delson. Agora eu quero falar da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Referência em bolsas, carteiras e acessórios. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Protebem Proteção Veicular. Meu amigo, você tem carro, tem moto, proteja o seu veículo. Proteja. Pois é, quer dormir sossegado, tranquilo? Exatamente. Infelizmente, o grande número de veículos levados de assalto ou então furtados, principalmente moto. Então, amigão, não vacile não. Tenha tranquilidade contratando a Protebem. Aqui é garantia total. DDD 889 8152 8769. Fala com o nosso amigo Paulo Dantas. Diz que ouviu aqui na Vale FM
E aí você vai ter toda a tranquilidade, aquele desconto especial da Protebem, proteção veicular. Marco Valério, agora eu quero falar, sabe de quem? Da churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Hoje é folga da rapaziada, terça-feira, hoje é dia de folga, porque amanhã a churrascaria Mão de Vaca vai estar aberta para você almoçar, para você jantar, aqueles pratos deliciosos, aquele churrasco espetacular lá da churrascaria Mão de Vaca. E amanhã, quarta-feira, é dia de quê? Dia de chopp dobrado na churrascaria Mão de Vaca. Então, meu amigo, o que é que você tem que fazer? Você amanhã tem que se programar para ir lá para a churrascaria Mão de Vaca. Conosco também, Farmácias Parece Fernandes. Parece que nós caímos, viu? Parece que nós caímos aqui. Na internet, Delto Sá? É, no canal. Porque eu tô botando aqui, não tá sustentando, Marco. Atualize, Delto. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Bom, Marco Valério, eu vou falar, sabe de quem, Marco Valério? Agora eu vou falar da Fox. Você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone? Leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones. Tem Fox, tem Crato na Senador Pompeu, tem loja Juazeiro do Norte na Santa Luzia com o Padre Cícero, na São Pedro com o Seminário e também no Cariri Shopping. Eu falei de Fox, que está preparando aí ofertas pro Black Friday. Eu não sei porque vocês estão... Por que você tá rindo? Eu tô rindo porque eu quero saber como é que ele vai cumprimentar o rapaz. Abraço pro meu amigo Marquinhos, rapaz. Certo. Marquinhos, gente boa demais. Como é? Irmão de André. Não. Irmão de André Padim. Hã? Não. O Marquinhos é filho do Lucemi. Sim. E André Padim é irmão de Marquinhos. Ah. Porque quem tem moral é Marquinhos. Quem tem moral é Marquinhos. Exatamente. Lembra esse negócio de chamar Marquinhos é irmão de André, quando ele vai, o Flamengo ganha. Agora quando o irmão problema vai... é quando o Padim vai. Marquinhos vai... Marquinhos não viaja não, viu? Fica aqui Marquinhos, mesmo, Agora André, nós estamos bancando a viagem dele pra final do Libertadores. André é uma vergonha quando vai assim. Deus me livre. Não, vergonha não, é bom quando ele vai. É Diga bom, que é né? vergonha não, Excelente. é bom. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Faça como João Filho e diga: Baleia Burger é o quê, JF? É uma delícia de hambúrguer. Aí tá certo. Ele falou com a força, né, Foi. Já falou da Farmácia Fernandes? Já, sim. Já. E da Só Fumê? Só Fumê, aí quem vai falar é você, porque sabe qual é o time que o Edilson torce. Meu amigo, o Edilson é um grande torcedor de São Paulo. Né? Ele torce pelo São Paulo, time do Morumbi. São Paulino. Ele é colorido, né? Colorido, desse jeito, meu amigo. O Edilson lá da Ele é o quê, Marco Valério? Colorido. Lá da Sofumê, meu amigo Edilson, grande torcedor de São Paulo, o principal time do Brasil internacionalmente falando, né? Então, as maiores conquistas internacionais são do São Paulo, exatamente. Então, meu amigo Edilson, lá da Sofumê. E se você quer fazer que nem Marquinhos, Marquinhos não tem problema com calor. Ele botou o revestimento fumê no carro dele, aquele térmico, porque o que é que acontece? Nós estamos saindo hoje meio-dia, 1h da tarde, Marco Valério, menino parece uma sala, mas você tem o revestimento no carro. Quando liga o ar-condicionado, rapidamente ele esfria e evita a entrada do calor. E Marquinhos entende de carro, viu? E Marquinhos é especialista. Especialista. Ó, Marquinhos é tão, pra tu ter ideia, Marquinhos vendeu um Onix, um Chevrolet, ao meu amigo Alexandre Pedrosa, há uns 10 anos atrás, não foi, Marquinhos? E até hoje o carro tá 10 bom. anos. Rapaz, até hoje, Alexandre Pedrosa só gasta naquele carro pneu, gasolina e óleo que tem que trocar. Não gasta mais nada. Não, teve um dia que amassou a porta lá, mas aí foi... Culpa dele. Foi, ele abriu a porta na hora de sair, aí... O Flamengo tinha perdido nesse nada a dia, ver com tava isso, com raiva. Tem nada a ver com isso. Agora, tem quantos anos, Marquinhos, você vendeu aquele Onix aí? Marquinhos foi lá na Novo Rio, comprou o Onix, aí rapidinho fez um negócio bom pra ele e bom pra Alexandre. Que até hoje Alexandre anda no Onix, só pneu. Agora, sabe o que eu descobri essa semana? Alexandre, pensa no motorista ponhonhonha. Ele mandou ali fazer um serviço no carro pra dar a gente um problemazinho que deu no som. Aí o cabo olhou e disse: meu filho, você já trocou alguma vez o filtro ar-condicionado desse carro? Ele pegou e disse: e tem isso, rapaz.
Aí o mecânico. Ei, e tem Pelo só. amor de Deus. Ah, rapaz, o filtro era original, mas Assim não dá. Mas que foda, Deus me Devia tá livre. bem pretinho, hein? Quando abriu assim, Tu é doido. a poeira subindo. Bora falar de Jumaz Esportes. Há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo. Delton, a Jumasa é uma loja que quando eu vou lá, eu me encanto. Eu também. Tênis, chuteiras, pra você que pratica só site, lá tem Sim, né? Marco Valério. Tem também luva pra goleiro, Sim, Marco bolas Valério. pra todos os esportes, vôlei, basquete, futsal, futebol, até pra futebol americano. Marco Valério, agora pra tu ver como a Jumasa tem um preço bom. Aquela camisa Dry Fit, né? Que eu comprei uma da Nike, comprei uma da Fila, comprei uma da Adidas. Comprei as três, Marco, deu 200 e um pouquinho, 250 e pouco. O que hoje, os sites aí que você vai abrir, que estão agora com Black November, não sei o que, estão cobrando 100 conto na camisa que eu comprei na Jumasa de 70 e pouco. De 70, 80 E recebeu conto. na hora. E tava lá. Não pagou frete. Não paguei frete, não fiquei esperando. E tem lá, as camisas boas, de qualidade, originais, Marco. Pois deixa eu passar o endereço pra você que tá ouvindo a gente, vai pra academia, vai fazer sua caminhada, vai pedalar, compre todos os acessórios lá na Jumasa, Santa Luzia 297, não tem erro, na Santa Luzia, no centro de Juazeiro, ali colado ao Bradesco. Vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura. Esse é o nome. Conosco também produtos Panebom, Pão Nosso, Pão Hot Dog, Hambúrguer, Pão de Forma, Hamburgão, Torradas, Pão Árabe, Biscoitos e... Saquilhos, papai. Tem também a linha integral, light, multigrãos e também a produto Panebom, Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Vai no supermercado, vai no mercantil, na mercearia, na bodega da esquina, peça os pães da Panebom, Pão Nosso. Pra fechar, eu quero falar da Casa Com. A casa é sua, tá construindo, tá reformando, produtos de qualidade na Casa Com. Tá a melhor negociação, entrega mais rápida da cidade. Produtos de qualidade, tudo isso sabe aonde? Lá na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Mês de novembro, tá vindo aí campanha de novembro pra você na Casa Com. A hora do timaço. 18 horas e 40 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marcão. Bora movimentar a reportagem do Timaço da Vale, começando com Guarani. Vamos falar então do rubro-negro juazeirense. Em nome de Diniz Supermercados. Hoje, terça-feira, é o dia da fazendinha do Diniz, Marco Valério. Frutas, verduras, legumes, hortaliças, tudo de qualidade para você. Aonde? No Diniz Supermercado, porque é super econômico. Quem não é tão econômico assim é Anderson Luiz, que vai trazer muitas notícias do Guarani. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O rubro-negro juazeirense que segue o seu preparativo para o segundo jogo na Copa Aloysio Gregório. Inclusive, o Guarani vinha treinando todos esses dias à tarde e o jogo amanhã irá acontecer à noite, às 19 horas, lá no CT. Então, o Guarani, a diretoria do Guarani, o Rony Araújo, a comissão técnica, junto com o Heitor, resolveu mudar essa questão desses treinos do Guarani. Esse treino especificamente. Hoje, o Leão do Mercado vai treinar às 19 horas, logo após o Vale Esportes. A garotada começa a trabalhar já para se adaptar para esse confronto de amanhã contra a equipe do Crato. Vale dizer que o Guarani estreou com derrota nessa competição, então precisa recuperar esses 3 pontos da equipe do Crato, que venceu bem a equipe do Barbalha na sua estreia na competição. Então temos tudo para ter um grande jogo amanhã lá no CT do Rubro Negro Juazeirense. É adaptar-se ao horário, também à iluminação, né? Sim. Para que você possa ter uma noção de posicionamento no campo e tal. É interessante, mas não sei se só um treino seria o suficiente. Muda assim muito. Mas, enfim, também não faria diferença treinar à tarde, né? O problema é que diminui o descanso, né? O tempo de descanso de um dia para o outro. Mas como é tudo menino, esses meninos não aguentam jogar. Tu é doido. Esses meninos, deixa eles jogar o dia todo. Bota eles pra jogar, eles só quer terminar amanhã. O jogo é 7 da noite, quer terminar no dia seguinte. Pra esses meninos isso não é problema não, né? Isso é tranquilo. E a garotada vem empolgada relacionada a essa competição. O Rony vem trabalhando, viu alguns erros que aconteceu no primeiro jogo e para esse segundo jogo tentou corrigir, deve fazer algumas alterações na equipe. Aí eu vou perguntar, Anderson, eu tô ouvindo o programa agora, tô lá do outro lado, eu sou o Marília Azevedo,
e tô querendo ir pro jogo. Eu pago quanto pra entrar, pra ver esse jogo do Guarani amanhã à noite contra o time do Crato, lá no estádio, lá no CT Raimundão lá do Guarani? Nada. Não pago nada? Nada. Não preciso levar nem 2 kg de arroz, nem de um de feijão. Só se você quiser ajudar o Guarani. Não preciso levar nem um centro de tijolo, nada não, pra ajudar nas obras. Só ir lá assistir. Só ir assistir. E apoiar a garotada. Só. Isso. Torcedor que quiser ir, tá à vontade. O Zé Ivan até conversou isso com o presidente Guarani. Não, deixa pro torcedor se aproximar mais da equipe, vir conhecer como é que tá a questão do eliminação CD. É bom ressaltar que é o primeiro jogo do Guarani, especificamente, com iluminação. Não aconteceu nem em categoria de base, nem amistoso. Só uma falha na minha opinião. Esse jogo era para acontecer hoje se eu sou o dirigente do Guarani. O amanhã tem 7 jogos do Campeonato Brasileiro. 3 jogos começam 7 da noite. 3 jogos começam 7 da noite. Depende do Guarani. Né? Eu acho que o Guarani deveria ter pensado nisso, porque acaba inibindo. O cara, não, eu vou ficar em casa mesmo, é lá no Oasis e tal. Eu tenho impressão, Delto, pelo que eu tenho acompanhado, a impressão que passa, eu posso estar errado, para quem está aqui de fora, é que os dirigentes não estão muito aí preocupados que o público vá para esses jogos, não, Delto. Mas o problema é que ele acabou de dizer aqui, Marco, de que o presidente não quer cobrar porque quer se aproximar. Sim. Aí, por exemplo, hoje não tem jogo nenhum na TV. Tem nada. Hoje mas não tem nada. A questão principal foi o acordo entre o Guarani e o Crato, porque o Crato jogou tivesse dito ao Crato, ó, rapaz, vocês jogaram, não sabe, mas vamos fazer na terça, porque... Quer se aproximar, como é que quer se aproximar desse jeito? Porque eu acho que vai tirar muita gente, pode ter certeza. Cara, com tanto de jogo na TV, no conforto de casa... Sim. Anderson Lima. Campeonato Brasileiro aí pegando fogo. Tá entendendo? Pro cara sair de casa é mais complicado. Amanhã tem Mengão, não tem, Delton? Tem, amanhã tem Mengão. Tem o Mengão. Amanhã tem o Mengão, não tem, João Filho? Tem. Amanhã tem São Paulo e Flamengo, o jogo é 9h30 da noite. Vai ser o jogaço. Mas 7 da noite tem Corinthians, não é? Tem. Tem Corinthians, tem... que o Marcos se referiu ao jogo do São Paulo amanhã contra o Flamengo, o jogo é 9h30 da noite. Então diga assim, que acaba porque se fosse hoje, eu me referi ao jogo do Mengão. De jogo lugar nenhum. Seria mais atrativo. Apesar que, por exemplo, como eu sou Marília Azevedo, eu prefiro ir pro campo lá pra ver o Sub-17 do Guarani, porque ver jogo na televisão. Azevedo é desse jeito. Azevedo só não deixa de ir pro jogo, Marco Aurélio, quando tá passando Fórmula 1 ou futebol americano. Às vezes vaquejada também. Pronto. Quando tem assim, aí ele deixa de ir pro estádio, ver o jogo, pra poder... Também, boi, né? Ele gosta de leilão, de boi? Tá querendo comprar um cavalo agora. Bicho, mano. Mais algum detalhe? Sem mais, Delton Sá, amanhã, 19 horas, é o segundo jogo do Rubro Negro Juazeirense no campeonato, na Copa Luiz Gregório, contra a equipe do Crato. Tem uma resposta aqui para João Filho. Eita. Porque João Filho, a respeito de quê, João Filho, no começo do programa, meio que desdenhou assim o Emerson Leão como treinador. E um ouvinte nosso aqui, chamado Raimundo, mandou aqui os títulos do Emerson Leão como treinador. Certo, manda aí. Copa Comembol, ele ganhou 2, que era a antiga Sul-Americana. Certo. Uma em 97 com o Atlético Mineiro na Argentina, que deu um pau danado, que ele voltou com o maxilar quebrado. Bem feito. Lembro desse jogo. Bem feito. E em 98 foi campeão da Comembol pelo Santos. Copa Comembol, que hoje é a Sul-Americana. Né? Exato. Muito Campeonato Brasileiro ganhou 2, os que eu falei, pelo Sport, em 87, né, que a torcida do Flamengo diz que é do Flamengo, mas a justiça diz que é do Sport, em 87, e o Santos em 2002, o time de Robinho e Diego, certo. Aí ganhou 2 campeonatos estaduais, o Pernambucano de 2000 pelo Sport, certo, e o Campeonato Paulista de 2005 pelo São Paulo. Muito bem. Ou seja, ele tem 6 títulos, ainda ganhou uma Copa do Nordeste pelo Sport em 2000. 7 títulos. O treinador que estava do lado dele tem eu acho que 3 vezes mais do que ele ganhou na carreira, o Ancelotti. E não daria o direito dele ser deselegante como ele foi. Eu também concordo com o João Filho. Eu também. Eu defendo a causa do João Filho. Deselegante também. O Leão foi, no mínimo... Eu não vou chamar ele de idiota, não, mas vou dizer que ele foi, no mínimo, deselegante. Inconveniente. Intempestivo. Vai buscar o currículo do Ancelotti, o treinador e do Leão. Os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Se não estivessem, nós não teríamos tantos estrangeiros treinando clubes do futebol brasileiro. Só estão treinando clubes do futebol brasileiro porque os nossos treinadores são um fiasco. São muito ruins de permitir a chegada do treinador estrangeiro. Continuo com a minha palavra. E o Leão, para mim, se já não tinha muito...
Eu não tinha essa admiração pelo Leão. Hoje, o pouco que tinha, eu acho que foi embora. Olha só, nos anos 70 e 80, muitos treinadores brasileiros iam para o Oriente Médio, Arábia, para treinar, porque estavam implantando e nunca foram hostilizados lá. Exatamente. E teve Zico uma foi pro época, Japão, um monte foi pro Japão. E ninguém inclusive o próprio Leão foi técnico do Japão. Técnico no Japão. Aí quer dizer, ele achou bom ir pro Oriente Médio, achou bom ir pro Japão, e agora tá reclamando vem com essa que os caras choradeira vêm porque pra os cá. caras vieram pra cá. Aí é o único ponto que eu acho que ele tem razão. Ele diz que a culpa é realmente dos treinadores brasileiros que permitiram que isso acontecesse. Por que é que permitiram? Pela ruindade. Pela ruindade. Ponto e pronto. Agora, não dá o direito que vai chegar um cara convidado, rapaz, ali você fazendo. Eu vou fazer igual como dizia o Ariano Suassuna. Rapaz, é uma falta de respeito falar mal da pessoa na frente dela. Deixa ela dar as costas. Não fala na frente, não, homem. Eu acho que a última esperança assim, de um treinador brasileiro já está mostrando muita competência é o Felipe Luiz do Flamengo. Se fosse ruim, não estava no Flamengo. Então ele é um rapaz que está demonstrando qualidade, está se mantendo ali. E que eu acho que ele vai crescer muito na carreira. Qual foi o último treinador do Brasil que passou 5 anos num time, Marco Valério? Qual foi o último treinador no Brasil? Voivoda, né? Abel Ferreira. Aí agora Abel Ferreira. 2 estrangeiros, Marco Valério, que conseguiram permanecer no clube tanto tempo. Mas a gente já teve muito treinador bom, Tele Santana. Não, eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo o Filipão. último que conseguiu ficar num time. Tanto tempo. Faz tempo. Nós vamos voltar para Tele Santana, a gente vai pegar alguns treinadores que passaram um período. Por que é que o Voivoda passou tanto tempo no Fortaleza? Pelos resultados, Marco Valério. Por que é que o Abel, mesmo com aquelas, na minha opinião, estupidez dele, tá no Palmeiras? Porque tem resultado. Eu acho que o Tite também fez um grande trabalho no Corinthians, isso é inegável. Fez um grande trabalho. Doido pra ir pra Europa, mas a Europa não quer ir. Não quer ele. É porque é retranqueiro. Ele é um técnico Mas retranqueiro. na Europa só o que tem é treinador retranqueiro. Um dos maiores treinadores retranqueiros do mundo é o europeu, José Mourinho. O Mourinho é conhecido pelos times pragmáticos, aqueles times. E olha aí o currículo do Zé Mourinho. Tá no Benfica hoje e há muito tempo não consegue fazer um bom trabalho. Verdade. E é considerado, se não o maior, um dos maiores retranqueiros do futebol dos últimos tempos. É verdade. Você tem razão. E tem o Simeone também, que é retranqueiro. E é o treinador mais bem pago do mundo. E já tá não sei quantas temporadas no Atlético de Madrid. E com bons resultados. É bom dizer que nem meio a Barcelona e Real Madrid, fazer o que ele fez nos últimos anos com o Atlético de Madrid ali no meio de Barcelona e Real Madrid, meu amigo. Dos 4 treinadores, os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, tem 2 portugueses e 2 brasileiros. Abel Ferreira e o menino, o Jardim, que é treinador do Cruzeiro, o Felipe Luiz e o Rafael Guarais, que é o treinador do Mirassol. É verdade. E o São Paulo é argentino. O Fluminense é argentino. O do Botafogo é filho do Ancelotti, o David, né? O David é italiano, né? Italiano, né? Aí tem o Rogério, que é brasileiro, que tá na 5ª posição. Do Fluminense tá em 7º, é o argentino, que é o Zubeldia, né? Que tava no São Paulo. Eu acho que o problema não é ser brasileiro, ser argentino, ser italiano, é ser bom. É ter qualidade, né? Ter qualidade. Também acho. Aí você acha que Tite não tem qualidade para trabalhar no futebol brasileiro? E por que ele não quer? O Tite recebeu convites vários, do Corinthians, do Santos, mas alegou até problemas psicológicos, né? A proposta que o Tite recebeu foi para treinar a seleção da Venezuela. Pois é, ele não aceitou também, não. O Santos também fez proposta para ele, o próprio Corinthians. Aqui no Brasil trabalharia tranquilamente. Falaram no Grêmio também, mas ele não tá afim. O problema é que ele acha que ele tem que estar lá de cima, e o povo lá de cima não quer ele. Deixa eu mandar um abraço pro Gilvan, que é lá de Tiradentes, que é fã do nosso trabalho. Também pro Expedito Lacerda, tá ouvindo a gente, Marco Valério. Regilane também. E a Joana Dark, pessoal que tá lá no canal no YouTube. Bora falar do time do Icasa agora, em nome de Diniz Supermercados e Canto a Canto em todo canto. Um toque verde aqui no nosso Vale Esportes desta terça-feira com ele, Pedro. Tu és pedra, Pedro. Pedro Paulo Vieira. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite aos nossos ouvintes. Ontem foi levantado o debate sobre a questão de camisas do Icasa. Como é que faz para comprar, se envia para todo o Brasil, os valores. E nós conversamos com o Ibrahim Rodrigo, do departamento de marketing do Icasa, que explica a situação. Hoje o Icasa trabalha com 2 camisas. A remessa restante do Campeonato Cearense, no valor de R$80, e a nova camisa da campanha
Juazeiro Verde, é uma camisa nova do Icasa em parceria com a Lance. E o Ibrahim vai explicar como está funcionando esta questão das camisas do Verdão do Cariri. Da temporada passada do Campeonato Cearense, nós temos os modelos branco e verde, né? E essa camisa específica, ela está em promoção, R$80, né? Você vai estar adquirindo essa camisa da temporada passada. Se você é aqui de Juazeiro, você pode entrar em contato através de entregue a você lá, né? Se você não tem tempo, não consegue ir até o Praxedão. Nós temos também a opção de lançamento, né? Que nós acabamos de fazer em conjunto com a Lance, né? Você pode também adquirir ela à pronta entrega. Nós temos hoje um estoque aqui em Juazeiro. A pessoa responsável é o Renato, presidente do conselho, né? E aí você pode entrar em contato também pelo Instagram, WhatsApp, e eu vou repassar o contato dele para você ver a logística para fazer essa retirada diretamente com ele, que ele é o responsável. Nós temos também a opção através do site da Lance, né? O próprio site você pode ir lá comprar. Serve muito para quem não é daqui do Ceará, quem não é de Juazeiro. Então, se você é de outro estado, se você conhece alguém de outro estado que deseja comprar a camisa do Icasa, ela pode comprar diretamente no site da Lance. E aí eles mesmos são responsáveis por fazer o envio. Você vai pagar o frete e vai chegar diretamente na sua casa. Então, se você quiser comprar também a camisa nova, o lançamento, né, em parceria com a Lance, uma marca muito renomada, você pode entrar em contato no WhatsApp, ver as opções à pronta entrega, ou comprar no site, né, pedir para retirar aqui em Juazeiro, ou se você for de fora, fazer o pedido para que a camisa chegue diretamente na sua casa. Se você é de fora, se você conhece alguém de fora que também queira comprar uma camisa, né, do modelo antigo, nessa promoção de R$80, nós também fazemos o envio, tá? Aí eu me responsabilizo, nós vamos até a agência do correio e fazemos o envio. Aí o valor do frete, ele vai depender da localidade, da região. Então a pessoa entra em contato através desses canais que eu já falei, WhatsApp, Instagram. Nós vamos calcular o frete de acordo com o local e realizamos o envio. Ibrahim, do marketing do Verdão do Cariri, falando a respeito dessa questão das camisas, 2 modelos disponíveis para os torcedores. E diferente desse ano que o torcedor sofreu para comprar a camisa do Verdão do Cariri, tem camisa do Icasa disponível. Muito bem. Ele tá o JF, não tá? Tá. Faz igual a Chupetinha? Chupetinha não, a Raimundo Dantas. Tá voltando. Não, fica aí agora, viu? Fica aí, eu não vou sair, fica aí. Pedro Paulo, eu tomei conhecimento hoje de algumas situações relacionadas ao andamento da causa Icasa e CBF, Marco Valério. E o Icasa terá um prejuízo, Marco Valério, de 7,5 milhões numa sucumbência, numa ação realizada que o Icasa perdeu na justiça em relação aos advogados da Confederação Brasileira de Futebol. Mas o Icasa, além de perder 30%, de cumprir o compromisso com os advogados do Icasa em relação ao processo, o Icasa está questionando, junto à Justiça do Rio de Janeiro, a questão da sucumbência no valor de 7,5 milhões que estão sendo... O Icasa já perdeu, inclusive, essa ação. E a informação que eu tive hoje é de que o Icasa não conseguirá reverter. O que pode tentar é diminuir o tamanho do prejuízo, né? Que é o que o Icasa está tentando, em relação a um passo errado dado lá atrás, durante o processo, que gerou, Marco Valério, esses honorários que o Icasa terá que assumir em relação aos advogados da Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, vai pagar dos dois lados. Vai ter que pagar de um lado e do outro na questão. Vamos lá, que vou só supor que sejam os 75 milhões o valor que o Icasa tem a receber, que seja esse aquilo mesmo. Que a CBF mesmo impugnando o valor de 75 milhões. O Icasa não perderá, Marco, só 22,5 milhões, não. O Icasa perderá mais de... Serão 30 milhões. Serão 30 milhões. Só com advogados. Só com advogados. Em cima desses 75. Porque assim, 75 ele perde 30%. Perde 30% vai para 52,5 do acordo com os advogados do processo.
Se o valor for esse, né? Eu tô dando Nós estamos com base no valor Só que que foi o Icasa tem uma comprado, né? sucumbência, e aí me explicaram tecnicamente o que foi que aconteceu. O Icasa antecipou uma execução, nessa antecipação não apresentou a liquidação, era preciso vir e tal, e aí deu brecha para que o Icasa perdesse essa ação, que ela vem rolando lá dentro, e que o Icasa, ao receber, além de ter que pagar os 30%, que são 22 milhões e meio, o Icasa, em cima do valor atual, ainda perde mais 7 milhões e meio. Sobra 45. Né? Só sobrariam 45. E aí tem todas as outras causas que estão, todas elas se movimentando. Se você sair abrindo lá no Jus Brasil, começar a dar uma monitorada, você vai ver que tem vários processos que estão entrando com pedidos, que entraram nos últimos meses para o Rio de Janeiro, para poder já pegar lá na fonte, logo a situação. para pegar lá na fonte os recursos. Não vai sobrar é nada, vai ficar devendo e muito. Resta né? saber no final de tudo isso se vai ficar alguma coisa para o Icasa tocar sua vida ou se dá pelo menos para pagar o que E eu deve. tomei conhecimento que o Icasa está hoje com uma equipe de 4 advogados trabalhando justamente no levantamento dos débitos que o Icasa tem oficiais, transitado e julgado, seja na esfera trabalhista ou na civil, para saber quanto é o tamanho da conta que o Icasa tem para cumprir. Porque o que eu estava imaginando, me parece, Marco Valério, de que o negócio não vai sobrar nada não, viu? Vai ficar devendo ainda, não, porque se você tira de 75, tira 35, né? Não, 30 para pagar. Sobra 45. Eu não sei se nesse 75, aí eu não vi a perícia, se já está feita a compensação, Marco, que tem uma compensação de valores aí da CBF que precisa ser reduzido. Eu não sei se 75 já está compensado, a diferença de Série A e Série B, porque tem uma diferença que precisava ser compensada, se essa diferença já está compensada. Era 20 e o Icasa recebeu, se não me engano, 8. 6, 7, né? Na 7. época de exato. 2013 para 20 14. Então tem uma diferença aí que tem que ser abatida. E aí eu não sei se já está nessa perícia. E a primeira pedida era sobre isso, era a diferença. É tudo escondido agora. E a questão daquele empréstimo também, não é? Não. Do empréstimo são mais de 10 milhões. Ademir. Aí, se o Ademir e Emerson, cada um, tem mais de 2 milhões, quase 3 cada um. Só os dois aí dá mais 5. Você pega 10 com 5, se for arredondando, só aí dá 15, mano. Uns 20, tá sobrando 25. 30. Aí tem Enel, tem Ceará, tem Hotel Amoarama, tem Hotel em Juazeiro do Norte. Trabalhista, dá uns 20, aí tem as trabalhistas, aí tem FGTS, aí tem INSS. difícil. O negócio tá... Há 4 anos a dívida trabalhista era de 16 milhões. Por isso que está sendo feita essa nova perícia, para saber de fato quanto eu tomei conhecimento. Essa consultoria que foi esse levantamento foi feita independente? Não, lá no Rio de Janeiro uma perícia foi feita para saber quanto a CBF deve ao Icasa. Outra está sendo feita para saber quanto o Icasa deve a todo mundo. Aí é do Icasa mesmo, ela para ela poder ter noção. Essa foi o Icasa que mandou fazer. Essa dos 75 milhões, quem fez foi a pedido da justiça, no caso, né? Mas é um escritório credenciado para poder fazer e o Icasa paga, né? É complicado, viu? Bom, eu sei que quando até porque ela vem para a conta e vai só assim, ó, vai paga Marco, paga Del, paga JF, paga Marco, vai pagando tudo. Olha, sinceramente, se pagar todo mundo, eu acho que o Icasa sai no lucro. Sai. Porque pelo menos vai ter a condição de ter vida própria, de receber, sem essas contas impagáveis que o Icasa tem hoje, não fosse essa causa da CBF. Por exemplo, o pessoal da Cajuína veio aqui dizer que não patrocina os nossos clubes porque não pode patrocinar legalmente, né? Não pode depositar na conta do Icasa. Vamos aguardar esse dinheiro sair, esperar, né? Já Guga me fez uma pergunta aqui, eu vou fazer no ar. Fato. Ele vai dizer, PPV não deu boa noite para João Filho. Estão brigados? Não, dei a todos aqui no estúdio, porque tem muita gente hoje, graças a Deus. Não, mas ele está dizendo que você não foi específico, você está brigado com o João Filho. Ele não gostou que eu sentei na cadeira dele. Bora pra Fortaleza agora? Ele tá aí, ó. André Lemos ligou pra gente aqui, disse que lá do CT do Guarani, Delta, amanhã vai ter cerveja, vai ter espetinho. O Bar do Leão vai estar aberto. Vai ter água mineral, vai ter um telão bem grandão lá pra quem quiser ver jogos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Bar do Leão vai estar funcionando, né? Ele fez o registro, ó, diga aí ao pessoal, tá todo mundo convidado.
Quem quiser ver jogo do Campeonato Brasileiro, amanhã vai ter um telão de 60 polegadas. Não faz sentido o cara sair de carro pra ir ver o jogo lá. Não tem que ver o jogo do Guarani. Por dois, não, né? Não, tem que ir lá ver o jogo do Guarani. Vê o do Guarani. Não, vê o Guarani. Aí se depois você quer ficar lá. Aí fica lá. Pra ver o jogo Flamengo, aí você fica. Vai ter espetinho, refrigerante, vai ter cerveja. Amanhã lá no CT do Lá, esse telão aí, diga André, que esse telão que ele botou, ele tem que botar uma câmera filmando o jogo dos meninos pro cara ficar vendo lá no telão. Um jogo que vai narrar é JF. Tá ouvindo, né, André? Aí depois tem um jogo das 9h30, aí bota lá o Mengão no telão pro pessoal ficar lá vendo o jogo do Mengão. Mas na hora do jogo dos meninos, tem que ver os meninos. Algo mais do Em Casa, PPV? Só amanhã. Amanhã Em nome de quem, Marco Valério falou? Diniz Supermercado. Hora de quem? E canta, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Canta muito, né, não? Ave Maria. Luiz Gonzaga. Mensagem pra mim, pensando que eu tava dormindo, ó. E eu devolvi na hora. Eu Passando em Pacajus olha, com chuva. Tanto de mensagem que eu recebi ontem à noite e hoje pela manhã no meu WhatsApp. Ia numa padaria, alguém falava. Ia no supermercado, alguém falava. Saia na rua aqui, papai, Los Peds, ontem no programa eu vi Los Peds, que bom, Los Peds com a camisa bonita, retrô. Foi um sucesso a presença de Los Peds ontem Viu aqui. Los Peds 1 e Los Peds 2, né? Como é? Viu Los Peds 1 e Los Peds 2, né? Rapaz, eu não perguntei não, o pessoal falou que viu Los Peds. Ah, tá certo. Tá bom. E a gente vai falar com Kilmer de Campos, que teve com a gente aqui ontem. Cariri te abraça. Foi um sucesso, viu, Kilmer? Boa noite. Boa noite, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, viagem maravilhosa. A minha intenção era fazer um pit stop, só que não deu sono, eu fui. Quando eu fui ver, eu tava chegando em Pacajus, 9 horas aqui no PV, contra o Horizonte, tem que vencer. O técnico Marcelo Vilar comandou um coletivo e vai mexer na peça de ataque. Gabriel mostrou a bola, deve entrar o Thiago Puga, irmão do Eric Puga, que joga no Bahia. Feito sempre. Hoje os times grandes são verdadeiras cadeias dos dirigentes de futebol. É um negócio altamente cafona, né? Um negócio feio, um dirigente fechar um time do tamanho do Fortaleza, do tamanho amado, né? Porque ele não conhece, não vê o apoio na hora do um time aguerrido, pra frente, mas no esquema, o Ceará tem a maior carga, 33. Valeu, Kim, um abraço, até amanhã, hein? Valeu, garoto, um abraço, até amanhã. Valeu, então. Tá aí, Delton, Marco. Acabou, tem jogo de nada hoje? Tem absolutamente nada hoje. Pois era pra ter o jogo dos meninos hoje. Como é que terminou aí, JF? O Liverpool ganhou 1-0 do Real Madrid. O Bayern de Munique foi a Paris e venceu o PSG. 2-0. 2-1. 2-1. E o Marquinhos falhou, né? Num dos gols do e o time Bayern do... com um jogador. E o Bayern com um jogador a menos, viu? João Filho. Tava com um jogador a menos. Não, pra que eu vou abrir isso aqui? Não, mensagem, pô. Não vou abrir não. Ele pega a corda com o papagaio. Não, né? vou abrir não. Pois Nelson Marco Valério, a Conmebol divulgou o horário da decisão da Libertadores da América. Que hora? 29 de novembro, 18 horas, do Estádio Monumental em Lima. Era 17, passou para 18. Passou para 18. 18 horas, portanto, Palmeiras e Flamengo. Na verdade era 19, aí o Paraguai tem um horário lá de verão Tá também. igual, gente, aí eles acabaram colocando o horário igual de Brasília. Tá igual agora. Agora tá igual. Igualou? Modificaram, igualou. Aí, por esse motivo, Tá feio, né? que já tava todo mundo... conta disso... Tava todo mundo dizendo que era 17. Aí a Conmebol botou pra 18. O estádio tem capacidade para... Cala a boca, menino, pelo amor de Deus. Rapaz, quem tá doidinho com isso é Lolo, por causa dessa corrida aí, que eles querem trabalhar nessa corrida. O estádio tem capacidade para 80 mil torcedores, o estádio Monumental de Foi Lima. onde o Flamengo levou um baile do River, mas ganhou do River. Foi. Foi. Como é que pode, né, não? Não foi não naquele jogo, não? 2019. Foi. Eu acho assim, um baile é um pouco de exagero. Não, o River foi melhor. Foi, merecia ter ganho, mas não ganhou. Mas o Flamengo foi mais efetivo e ali no finalzinho, né? Exatamente. O baile eu também acho que foi um exagero. Essa questão de merecimento, faltava 2 semanas para uma final ali, só que eu recebi a mensagem. Ei, sei o quê? Aí. Foi que né? O Flamengo foi cirúrgico para ganhar o jogo. Não leve pro lado pessoal. Mas o River jogou mais para ganhar aquela e não ganhou. Né? E futebol é assim, feio, meu amigo. Tem que levar, é peia mesmo. O Flamengo fez o certo mesmo.
Não fizeram, nós fomos lá e fizemos, acabou a história. E tem um detalhe, o São Paulo é o maior campeão internacional do Brasil, porque tem 3 mundiais e 3 Libertadores. Mas vai perder de Libertadores. Mas a gente vai ter agora, pela primeira vez, um tetracampeão da Libertadores brasileiro. Quem ou vai ser, Flamengo ou Palmeiras. Quem vai ser? Delto, não tem favorito, Delto. Eu sei que os dois jogam com o uniforme número 1, né? Com a definição da Conmebol. Palmeiras vai de camisa verde, calção branco, meião verde. E o Flamengo vai de camisa rubro-negra, calção preto e meião rubro-negro. E Sami até tentou trazer o jogo aqui pro Brasil, né? É, mas a Conmebol tá certa. A Conmebol tá certa, certinho. A Conmebol disse, Lima, não, senhor. Já tem um staff lá da Conmebol trabalhando em Lima, né? Há um bom tempo já. Tava... Né? Passou a turbulência, não tem problema, tem que ser lá mesmo. Sem mudar nada. E a final da Sul-Americana será em Assunção, no Defensores del Chaco, Eu quero né? dizer que eu vi uma promoção essa noite, eu vou ajudar vocês. Eu vou dar umas milhas se vocês quiserem mandar o André pra lá. Não, André é certeza aí. André é certeza ir pra Lima. Se ele não for, Delta, aí as nossas chances diminuem. Se ele for, tá garantido. Rapaz, sabe quem tá doido pra ir? Que me disse hoje? Pedro Silva. Aí. Pronto. Se ele for, e Tassiano Cléber. Pronto, ótimo. Se for Tassiano e Padinha, aí pronto, tá garantido. Tá já. garantido. Dedé Pai, tá com vontade não de ir também? Vambora, vamos lá. Vamos embora. Tchau. Tchau, um abraço, até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. A transferência reforça a relevância da Amazônia na agenda ambiental internacional e evidencia o compromisso do governo brasileiro com as questões globais do clima. Não é a primeira vez que isso ocorre. Em 1992, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro durante a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Combater o crime organizado no país. Lula lembrou que